Bom dia, galerinha, ou boa tarde ou boa noite. Falar rapidinho sobre a amostragem de organismos biológicos ou amostragem biológica, ou tudo que está relacionado a esses micro-organismos. Essas amostragens, elas são realizadas para algum fim. Eu vou falar sobre duas finalidades, depois eu vou falar sobre a amostragem de organismos da fauna e da flora, tá? Uma finalidade para amostragem biológica é o exame ecotoxicológico, onde a gente vai coletar organismos aquáticos, também amostras de água, de terra daquele ambiente de sedimento. E aí a gente vai observar a resposta desses organismos aquáticos a determinadas substâncias, tá? Então a gente avalia ou observa a presença ou efeito de uma ou mais substâncias e despejos de líquidos, efluentes, o que seja, ou fatores ambientais que podem ocasionar mudança nesses organismos. Balneabilidade de praia. Vocês já ouviram falar de alguma matéria na TV que fica falando que a praia tá própria e imprópria para banho? Pois bem, quem faz isso é a galera que trabalha com balneabilidade de praia. Balneabilidade seria o uso da praia para recreação, seja essa praia de água doce ou seja essa praia de água salgada, tá? Eu sempre vou coletar água para fazer teste de balneabilidade distante, o máximo distante possível da área de influência de cursos de água que possam estar contaminados. E aí eu sempre vou realizar essa coleta nos dias que essa praia normalmente é utilizada para recreação, ou seja, geralmente é aos domingos, e que de preferência seja na maré que está vazante. A frequência do teste de balneabilidade depende do uso daquela praia para balneabilidade. Se ela é sempre usada nos finais de semana, seria interessante que toda semana fosse feita esse teste de balneabilidade. Se ela é utilizada eventualmente, então essa frequência já pode ser menor, pode ser quinzenalmente, mensalmente. E quem determina os parâmetros para balneabilidade é uma resolução do CONAMA 274, que foi publicada no ano 2000 e que segue normas do Inmetro e do Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater, que é os métodos para a examinação de água e esgoto, que é publicado pela Associação Norte-Americana, estadunidense, que quer dizer Associação Estadunidense de Saúde Pública. E aí a gente tem essas categorias do CONAMA, né, onde a gente classifica a água em excelente, muito boa ou satisfatória. Depois a gente vai voltar para aí de novo quando a gente for estudar parâmetros físico-químicos, sendo que quando ela está insatisfatória, está imprópria para banho, porque os números apresentados, os valores observados estão superiores ao valor do que ela seria satisfatória. Tá? Então, quando eu vou coletar água para balneabilidade, a água tem que ser coletada na superfície, certo? O frasco ele tem que passar por um acondicionamento, ou seja, tem que lavar o frasco 3 vezes e depois coletar água num espaço próximo, mas não no mesmo lugar onde você lavou o frasco. Desculpe um latido de cachorro, eu não tenho como controlar o cachorro do vizinho. E você também tem que fazer isso a 1 metro de profundidade, tipo na altura da cintura para uma pessoa de um tamanho normal. Uma pessoa que tem o meu tamanho, acho que é um pouquinho maior do que a altura da cintura. Voltando aqui, quando eu falo 1 metro de profundidade, não é que você vai coletar água a 1 metro da profundidade, é 1 metro de altura, tá? Sempre eu vou acondicionar as amostras do teste de balneabilidade numa caixa térmica com gelox. Gelox seria gelo artificial. Uma coisa importante
Por que o teste de vulnerabilidade tem a ver com a amostragem biológica? Porque é feita a amostragem de micro-organismos, tá? Você vai ver a presença e a ausência de coliformes. Mudando um pouquinho, vamos falar de fauna e flora. Nas comunidades biológicas, quando eu vou fazer uma amostragem, eu tenho que ter um bom planejamento. Primeiro, eu tenho que pensar qual é o tamanho do organismo que eu vou coletar e qual é a área que eu estou amostrando. Segundo, dependendo do tamanho do organismo que eu vou coletar e dependendo da área, eu vou ter X amostras. Geralmente, para organismos muito pequenininhos, a quantidade de amostra é muito maior, porque são populações que são encontradas normalmente num número muito maior, tá? E geralmente para organismos maiores eu vou acabar trabalhando com áreas maiores, mas o número de amostras vai ser menor, tá? Quando eu falo número de amostras, não quer dizer que necessariamente eu vou matar o organismo que eu estou coletando. Existem formas de você fazer a amostragem sem você retirar o organismo do ambiente, sem você matar o organismo, que é você fazer a medição no local. Tá? Depois a gente vai ter um momento só para isso de aula, não agora no primeiro bimestre. Certo. Tem uma metodologia que a gente chama de transecto, daqui a pouco eu vou falar. A gente sempre observa as condições de local, eu falei isso no primeiro dia, no primeiro momento síncrono, né, que a gente tem que descrever muito bem a área de estudo. A gente sempre tem que observar o tamanho da área, que vai depender do organismo, como eu falei antes. Essa figura aí, ela vai mostra uma metodologia que a gente chama de transecto, que serve para amostrar diferentes tipos de organismos. No caso de ambiente aquático, a gente usa para peixes invertebrados. Invertebrados são organismos pequenos, acho que vocês viram isso em biologia, que não tem, pequenos ou não, mas que não tem vértebra, tá? É uma classificação muito antiga que não é usada, mas a gente usa ainda esse termo. Então, a gente passa uma linha, tá? Nesse transecto. Nessa linha, a gente vai colocar quadrados de mesmo tamanho em todos, e a distância de um quadrado e outro, a gente não vai contar um organismo na distância X. Dentro do quadrado, a gente conta os organismos e identifica. Entre um quadrado e outro, a gente não conta. Essa metodologia ela é interessante para você compreender a distribuição de espécies numa área sem ter que olhar a área inteira. Você consegue ver amostras, tá? Sem ter que retirar os organismos daquela área, a menos que você realmente precise. E você consegue fazer dessa sua amostragem uma abrangência de toda uma área, porque você vai ter uma noção de como é que aquela área se comporta em termos de quantidade de espécies e quais espécies, tipos de espécies, tá? Então, essa metodologia a gente vai aplicar também mais futuramente, não agora. Então, dependendo do transecto, da área onde a gente for fazer, da área onde está sendo realizado esse transecto, a gente tem que observar que no local podem existir irregularidades, tá? Mas isso também é considerado na medição de área e na hora de colocar os quadrados para contar os organismos. Certo. Quando eu vou determinar a taxa de fotossíntese no local ou ver a quantidade de pigmentos fotossintetizantes, ou seja, quero medir clorofila e feofitina A, que são pigmentos usados por plantas, organismos aquáticos, que digo, no ambiente, ou melhor dizendo, por microalgas, eu sempre tenho que coletar várias réplicas que seriam induplicatas ou triplicatas, ou quantas réplicas de acordo for o objetivo do trabalho, não sai a palavra, 4 réplicas, por exemplo. Sempre eu vou coletar esses micro-organismos fotossintetizantes. Quando eu falei planta de início, eu falei errado,
tá? Acho que vocês já sabem qual é o conceito de planta. Sempre quando eu for coletar esses micro-organismos fotossintetizantes, eu tenho que fazer essa coleta na superfície de água, que é onde eles se concentram em maior quantidade, e eu sempre tenho que ambientar o frasco, ou seja, lavar o frasco 3 vezes com a água do ambiente e numa outra região coletar essa água de superfície. Esses pigmentos fotossintetizantes, eles passam por um sistema de filtro, tá? Então eu tenho uma bomba que pode ser de forma eletrônica. Eu posso bombear isso eletronicamente usando energia elétrica com um motorzinho, ou eu posso bombear manualmente. Eu passo o meu material, minha amostra no vácuo, que vai filtrar via vácuo. Isso aqui é tipo um filtro usado em Kitasato. Enfim, eu vou filtrar minha amostra, certo? Para eu poder extrair apenas o que tiver de pigmento fotossintetizante. Para essa filtração, eu tenho que usar papel de filtro, tem que usar bomba de vácuo, etc. Se a gente tiver oportunidade de laboratório, a gente faz isso, senão num outro bimestre a gente vê um vídeo sobre como fazer isso. Para eu amostrar quais organismos fitoplânctônicos, ou seja, organismos que fazem fotossíntese, que vivem à mercê da maré, estão presentes no ambiente, visto que boa parte deles são considerados bioindicadores, eu uso uma rede de fitoplâncton, tá? Que ela pode ter um copo de aço inox ou de plástico, um copo de PVC. E aí minha rede de fitoplâncton, ela tem uma malha de abertura conhecida, e ela pode ser, apesar de ser chamada de rede de fitoplâncton, dependendo da abertura de malha da rede, eu posso usar também para coleta de zooplâncton, que seriam organismos planctônicos que vivem à mercê da maré, né, que vivem geralmente na superfície da água, mas não fazem fotossíntese. Tá? Por isso que a gente chama de zooplâncton. E quando eu classifico a comunidade de zooplâncton de acordo com o tamanho, eu posso usar uma rede de fitoplâncton, mas com uma abertura de malha para capturar o zooplâncton. Eu posso usar aquele mesmo sistema do copinho. Então, o tamanho do que eu chamo de zooplâncton varia do tipo de organismo que é considerado, porque a gente generaliza comunidade zooplânctônica, o zooplâncton, vários organismos diferentes, desde bactérias até larvas de peixes ou microcrustáceos, tá? Vamos falar de organismos um pouquinho maiores no próximo vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que tenha dado para entender alguma coisinha, tá?